Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica da Vila, uma iniciativa do Departamento de Ensino aqui da comunidade da Vila. Se você não me conhece, eu sou Vitor Fontana, membro da equipe ministerial aqui da comunidade da Vila, uma igreja presbiteriana na cidade de São Paulo, capital. Nós temos cultos aos domingos de manhã, você está mais do que convidado a comparecer. Agora, o nosso ensino, ele se dá primariamente de modo digital. Ele se dá por meio desse canal que você está assistindo aqui no YouTube. Se você está vendo isso depois em podcasts ou ouvindo, seja muito bem-vindo também. Isso significa que a gente conseguiu, sim, a gente conseguiu colocar o nosso conteúdo em podcasts. A gente vem tentando. Essa aula de hoje é a segunda aula do módulo 2 do nosso ano letivo. A gente separa o ano letivo em módulos de 8 aulas, o que significa que já existe um módulo de 8 aulas completo para você fazer, seja aqui no canal de YouTube da Comunidade da Vila, que se você não está inscrito, já pode se inscrever para receber as notificações de quando houver novas aulas, mas você pode sim acessar a nossa playlist, Conhecendo a Sua Bíblia, que são 8 aulas de um panorama do que é a Bíblia, como ela funciona, que tipo de história ela conta. No segundo módulo, esse aqui, que a gente está na aula 2, a gente observa com um pouco mais de detalhamento o Pentateuco, a Torá, a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E hoje a gente olha com maior aprofundamento, com maior grau de detalhe, Gênesis de 1 até 11. São 11 capítulos em cerca aí de 30 minutos e uns quebrados, então você sabe que é, mais uma vez, uma visão panorâmica, mas agora não uma visão panorâmica da Bíblia como um todo, mas de um trecho de vital importância para a compreensão do restante do texto bíblico, mas ainda assim uma visão panorâmica deste trecho. Antes da gente se aprofundar em Gênesis de 1 a 11, antes da gente entrar nessa história, eu queria te convidar a orar comigo. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por esse dia, por esse estudo. Senhor, que as palavras aqui, elas possam conduzir o seu povo, possam conduzir a mim como o facilitador dessa aula, conduzir a melhor compreensão de quem tu és, dos teus desígnios, dos teus planos para nós. Esse é o nosso desejo, Senhor Deus, nos ajuda nisso. Assim a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Gênesis de 1 a 11. Por que essa divisão? Talvez seja uma pergunta bastante honesta a se fazer. Antes de responder essa pergunta, por que dividir Gênesis de 1 a 11 e depois de 12 a 50, eu preciso fazer uma outra pergunta. E aí é uma pergunta de cunho pessoal. Para você responder na sua mente, quem sabe aqui nos comentários, quem sabe aqui no chat. Quando alguém te pergunta o que você acha desse mundo no qual a gente vive, que tipo de resposta você dá? Você é dos mais otimistas, que responde que é um mundo incrível, ou você é dos mais pessimistas, que olha para os problemas desse mundo? Porque na vida a gente tem essas duas perspectivas, né? A gente pode olhar para esse mundo na sua infinita complexidade, para o universo e o tamanho dele e a nossa pequenez diante dele. Aquela coisa de que quanto mais a gente olha para as grandezas do universo, mais a gente percebe que a gente mesmo é pequeno. As escalas dos números se multiplicam de uma maneira que a gente até foge a nossa compreensão quando a gente pensa nos tamanhos das galáxias, né? Das estrelas, das galáxias, das distâncias entre as galáxias. Enfim, e o mesmo vale para quando a gente vai olhando para aquilo que é pequeno, muito pequeno, até chegar lá no mundo subatômico, onde a física muda, né, e as regras da quântica obedecem um outro tipo de lógica que não é a mesma dessa nossa física, com um tamanho do átomo para cima. E é tão pequeno que você fala assim, nossa, é tão complexo e tão belo. Ou talvez seja tão belo simplesmente
olhar para uma árvore ou, de repente, para um pássaro bonito. E então, pessoas otimistas, quando se deparam com essa pergunta, que tipo de mundo é esse no qual a gente vive? Pessoas otimistas olham e falam, é um mundo extraordinário. É um mundo extraordinário. Os mais pessimistas vão olhar para esse mundo no qual a gente vive e talvez olhar para as relações humanas e olhar para os problemas que a gente encara, para as injustiças, para as crueldades. E ao fazer isso, o mais pessimista vai dizer, o mundo é problemático, o mundo ele pode ser até extraordinário, mas ele é extraordinariamente duro. A vida é extraordinariamente frágil e o cheiro de morte nos persegue. E a pergunta é, quem está certo? O otimista ou o pessimista? O livro de Gênesis, de maneira geral, mas em especial do capítulo 1 até o capítulo 11, ele tem por objetivo mostrar que a realidade, no que diz respeito a como a gente enxerga o mundo, ela é ambígua. É um mundo que é criação de Deus e, portanto, extraordinário, mas é um mundo que é corrompido pelo pecado e, portanto, extraordinariamente dolorido, extraordinariamente cheio de feridas, extraordinariamente frágil no que diz respeito à experiência humana junto à percepção desse mundo. O livro de Gênesis vai trazer as duas coisas e ele não vai propor um equilíbrio entre elas. O livro de Gênesis, em especial nesse recorte de 1 a 11, ele vai propor que o mundo ele é extraordinariamente bom e sem remover uma vírgula da maravilha e do senso de maravilhamento que esse mundo provoca, seja pela experiência que a minha filha tem com os astros celestes, a primeira vez que a minha pequena viu a lua cheia, ela, longe ainda da idade de falar, olhou, apontou para aquela roda luminosa no céu e fazia Por que isso? Porque é o senso de maravilhamento que esse mundo ele provoca em nós. Ao mesmo tempo, sem reduzir uma vírgula desse maravilhamento, o livro de Gênesis, em especial esse trecho de 1 a 11, ele apresenta o profundo do efeito do pecado e da maldade humana. E, portanto, tanto o otimista quanto o pessimista eles estão certos, porque a proposta de Gênesis ela não é um equilíbrio ou um meio termo entre um mundo maravilhoso e um mundo horrível. É um mundo maravilhoso, horripilantemente corrompido pela crueldade humana. E o que Deus faz diante disso? Abandona o ser humano? Esse é o grande ponto. Em grande medida, o livro de Gênesis vai apresentar esse senso de maravilhamento com recurso literário, estilístico, poético, frases que nos remetem a um jeito poético de pensar e perceber que o mundo é, sim, extraordinário. Que o mundo é, sim, incrível. A criação da mulher, a percepção de Adão quando vê Eva pela primeira vez, carne da minha carne, osso dos meus ossos, finalmente, é um senso de maravilhamento traduzido ali em palavras. E a gente vai perceber nos recursos literários utilizados durante a confecção desses 11 capítulos, esse tipo de beleza literária, do tecido literário, artesanal, podemos dizer assim,
Esse tipo de beleza refletida no texto, no cuidado, no carinho com que o texto foi redigido. Um belo exemplo disso é um refrão que aparece nos dias da criação. Que refrão? Refrão é a repetição de uma mesma frase em uma estrutura de literatura qualquer que seja, né? Então, quando a gente observa os dias da criação em Gênesis capítulo 1, você observa lá um refrão. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Esse refrão é um recurso estilístico que denota tanto no seu conteúdo quanto na sua forma que a beleza da criação é importante ali. Que ela provoca esse maravilhamento. Tá? Outro exemplo está na maneira como os dias eles são separados, na maneira como os dias da criação separam as ações de Deus. Eles relatam diferentes ações de Deus, e esse relato ele tem um certo tipo de organização literária que revela uma preocupação do autor em narrar algo que está sendo criado de maneira bela. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O mundo era sem forma e era vazio. No hebraico, tovu vavohu, é até meio sonoro. O hebraico ele não trabalha com rima quando a gente fala de poemas. A poesia hebraica ela não trabalha com a rima, mas ela trabalha um bom bocado com aliterações e a produção de sons parecidos. Tovu vavohu é um bom exemplo disso. Sem forma e vazia. E esse status da terra, logo de cara, sem forma e vazia, vai promover um paradigma dos dias da criação à medida em que Deus vai criando e vai colocando forma na criação e depois preenchendo. Aquilo que é sem forma ganha forma, aquilo que era vazio vai sendo preenchido ao longo dos dias da criação. E o que ganha forma no primeiro dia é preenchido no quarto. O que ganha forma no segundo dia é preenchido no quinto. O que ganha forma no terceiro dia é preenchido no sexto. Então, essa estrutura de sem forma e vazia, ou melhor, essa expressão sem forma e vazia, confere a estrutura para que as coisas sejam criadas no universo, dentro dessa estrutura literária do capítulo 1 de Gênesis. Então, no dia 1, se dá forma à luminosidade, houve luz. No dia 4, aquilo que dá sentido para a luz e preenche o universo fornecendo luz é criado. Então, no começo tem só a luz no primeiro dia, porque o que era vazio agora está sendo preenchido com luz. Ou melhor, está ganhando forma. O que não tinha forma está ganhando forma com luz. No quarto dia, começa a ser preenchido com os luminares, o sol, as estrelas. No quarto dia. No segundo dia, a gente tem o firmamento, o céu, os mares. Então começa-se a dar forma aos céus, ao firmamento, aos mares no segundo dia. No quinto dia, a gente vai preencher esse firmamento, esse céu, esses mares, com as aves e com os seres marinhos. Então você tem forma e preenchimento. No terceiro dia, você vai ter de novo a forma da terra seca e a vegetação. No sexto dia, você vai ter o preenchimento dessa terra seca com os animais selvagens, e o fato de haver vegetação tem tudo a ver com o ser humano, que também é criado no sexto dia. Então você tem uma correspondência entre o primeiro e o quarto, o segundo e o quinto, o terceiro e o sexto. Primeiro, segundo e terceiro dia,
Forma, forma, forma. Quarto, quinto e sexto, conteúdo, 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 conteúdo. Opa, conteúdo, conteúdo e conteúdo. Eu botei um sétimo aí, que é o dia do descanso, que não tem... Deus não está colocando conteúdo ali, está colocando o dia do descanso, que é o dia em que você aproveita aquele negócio maravilhoso que foi criado. No dia do descanso, você aproveita. Então, perceba que essa estrutura literária, ela denota um carinho de quem está escrevendo, denota um carinho por parte do autor para corresponder ao senso de maravilhamento da própria criação, que é maravilhosa, tá? Então você tem aí um cuidado de artesão, que vai se repetir ao longo dos 11 capítulos. Em Babel, por exemplo, você tem um enorme requinte literário, com ironias, por exemplo. Aquela grande torre sendo construída e Deus precisa se agachar para enxergar de tão enorme que ela é. Uma grande ironia que está ali. Então, os recursos literários, o requinte literário é presente ali o tempo inteirinho, de 1 a 11, porque o mundo ele é muito bem feito, extraordinário, ele deve ser aproveitado. Ele deve ser aproveitado de uma determinada forma que o faça digno, o faça bom, o faça florescer, se você quiser. Então, esse mundo bom, no terceiro dia, quando você tem vegetação sendo formada e você tem o preenchimento correspondente com o ser humano, isso vai ficar mais claro no capítulo 2, essa relação entre vegetação e ser humano, porque o ser humano é colocado ali para guardar esse mundo e cultivar esse mundo. A guarda desse mundo e o cultivo desse mundo são aquilo que fariam desse mundo muito bom, criado por Deus, algo extraordinário para ser vivido. Domine o homem sobre toda a natureza, tal. Adão, você está aí para guardar e cultivar o mundo. O cultivo e a guarda fazem desse mundo perfeito um mundo que vale a pena ser vivido. Esses dois verbos que são usados aí para cultivar e para guardar, são dois verbos que a gente geralmente utiliza, que o hebraico, na verdade, utiliza na sua forma antiga, no hebraico bíblico, né, para designar trabalhos braçais e trabalhos hierarquicamente servis. Guardar, o chamar aí, o verbo guardar, é o verbo que se utiliza para aquele membro de um exército de ranking mais baixo que se coloca de guarda na frente das cidades para protegê-las. Então você está falando de um soldado raso aí. Enquanto o verbo cultivar é utilizado para um servo campesino, um servo camponês. De forma que esse mundo extraordinário, que os 11 capítulos de Gênesis vão tratar, desse mundo extraordinário, ele é corretamente usufruído na medida em que aquele que foi colocado para dominar ali, domine servindo. Quando isso é subvertido, quando isso é de alguma maneira contaminado, quando isso é pervertido, aí nós temos um problema sério. Porque começa a aparecer o motivo pelo qual a gente tem essa sensação ambígua. De que o mundo ele é maravilhoso, mas na hora que a gente vai experimentar, a gente se depara com a crueldade, a gente se depara com a injustiça, a gente se depara com todos os problemas que a gente conhece. É quando o exercício do domínio deixa de ser um serviço à criação e se torna uma corrupção da criação, é que a gente percebe que a narrativa precisa ser ambígua. Então, Adão e Eva vão vivenciar o carne da minha carne, o osso dos meus ossos e aquele maravilhamento entre si
mas vão experimentar também a queda e a reação horrorosa diante da queda. Deus procura Adão. Não é Adão, depois da queda, que vai procurar Deus para pedir por clemência. Não, é Deus que vai até Adão para conversar com ele. Adão, o que aconteceu? E a resposta de Adão é absolutamente emblemática. A gente já tratou disso aqui antes, mas vale a pena repetir. Foi a mulher que você me deu. É a resposta de Adão. Ou seja, a culpa é sua, Deus. E dela. Então aquela relação harmoniosa entre homem e mulher, que é extraordinária, e a gente ainda experimenta até hoje de modo extraordinário. O que é uma festa de casamento? É a celebração, que a união entre homem e mulher é algo incrível e muito bom. O que é toda a mística, no bom sentido da palavra mística, todo o mistério e toda a mágica que envolve a noite de núpcias. Embora para muitos casais isso já não faça mais tanto sentido na sociedade contemporânea, mas a existência de uma mística em torno dessa noite, ela se dá porque a experiência entre homem e mulher é uma experiência que nos fascina, porque ela é maravilhosa, ela é feita para ser maravilhosa. Mas em uma frase ela se transforma em maldição. Foi a mulher que você me deu. Quando Adão faz isso, ele está amaldiçoando toda a criação. Ele está dizendo para Deus assim, a criação que você fez não presta. Mal sabe ele que não presta por causa dele. A criação não é maldita porque Deus criou errado, como Adão está sugerindo. A criação é maldita porque Adão a corrompeu. E continua a corrompê-la na medida em que fala essas coisas. Continua a corrompê-la e a amaldiçoá-la, torná-la maldita, quando diz, Deus, você é um fracassado. Foi a mulher que você me deu. A culpa é sua. Então, a relação entre homem e mulher ali, ela se torna amaldiçoada. E aí, do mesmo modo, essa relação que a gente tem como sublime, ela se torna alvo de um tipo de percepção que a gente tem hoje, mas desde sempre, de que a relação entre homem e mulher é uma relação difícil, com desafios a serem superados, com renúncias a serem feitas. E desde que o mundo é mundo, se discute a questão do divórcio. Como que esse negócio funciona. Por quê? Porque o mundo maravilhoso ele se torna um mundo ambíguo quando ele é um mundo maravilhoso corrompido pela crueldade de Adão, pela crueldade humana. Adão é ser humano. Mais do que apenas o nome do primeiro homem, Adam significa ser humano e pode até mesmo em alguns contextos, e aí vai depender do contexto literário que a gente está lendo ali no hebraico, Adam pode inclusive significar de modo metonímico a ideia de humanidade. Adam pode ser traduzido como humanidade em alguns textos. Então o pecado da humanidade, a corrupção da humanidade torna esse mundo maravilhoso um mundo de experiência ambígua. Da mesma maneira que a gente tem medo dos animais selvagens e com razão, de alguma maneira a gente tem um sentimento de preenchimento na alma. E o pessoal da neurociência vai explicar isso por meio das ocitocinas, dopaminas, endorfinas, serotoninas da vida. Não é a minha praia, eu não vou me arriscar. Mas a gente sente um negócio que é maravilhoso quando aquele cachorrinho vem até a gente e a gente faz aquela brincadeira, acaricia a cabeça, porque a relação com a própria natureza ela é ambígua.
É assim com Caim, é assim com Noé. O senso de maravilhamento diante do arco-íris é incrível, mas tão logo a família de Noé põe os pés em terra seca, a família de Noé experimenta a crueldade de um filho para com o pai. E depois de um pai para com o filho e com o neto. Noé precisava amaldiçoar Canaã, que não tinha nada a ver com a história? Não, não precisava. Mas a crueldade está lá. Até mesmo no cara que Deus escolheu para começar tudo de novo. Você tem coisas extraordinárias e você tem maldade. Gênesis de 1 a 11, de certa maneira, vai preparar o terreno para que a gente chegue no capítulo 12 com uma certa sede, depois de ver tanta maldade, num mundo que foi criado para ser bom, uma sede de dizer assim, pô Deus, você não vai fazer nada, você não vai resolver? Para a gente poder chegar em Gênesis 12 e esperar pela solução na família de Abraão, que é o que vai aparecer ali. Alguns vão ter uma certa dificuldade de enxergar essa crueldade em Babel. E aí eu costumo dizer, primeira coisa, Abraão sai de Babel. É precisamente de Babel que sai a resposta de Deus para dizer, esse mundo corrompido voltará a ser bom e eu vou usar uma família para fazer isso. O livro de Gênesis apresenta a história de uma família e os 11 primeiros capítulos são uma espécie de prólogo para dizer, precisava aparecer essa família para resolver o problema de um mundo bom corrompido. E o clímax dessa necessidade se dá ali em Babel. Porque Babel ela é uma história que encapsula nela mesma todos os problemas da crueldade humana e das relações humanas. A ideia era construir um templo. Um templo, Vitor, mas lá está escrito que é para construir uma grande torre. Grandes torres na Antiguidade Oriental são templos. Tá? Pirâmides, zigurates. Grandes torres são templos. E elas são construídas para dominar uma determinada divindade. Como assim dominar uma determinada divindade? Para mostrar para as pessoas que quem diz o que a divindade diz ou deixa de dizer, fui eu que fui capaz de construir o templo. Por isso eu vou construir um templo tão alto que todo mundo me conheça. Essa é a ideia de Babel. Todo mundo me conheça e eu seja conhecido por fazer uma torre tão alta que chegue até Deus. Chegar até Deus significa dominar o sistema religioso e usar o sistema religioso em meu favor. E quem está tendo essa brilhante ideia não vai botar a mão na massa para construir a torre. Os israelitas sabem muito bem disso. A gente não pode esquecer que essa história é uma história da tradição dos israelitas. Por que que os israelitas sabem muito bem disso? Porque a história dos israelitas conta para eles o passado, e aqueles que viveram o período de Moisés viveram isso de fato, de construir torres, usando tijolos, no Egito. Essa história de Babel não é no Egito, é na Suméria, Ur dos Caldeus, lar de Abraão. Mas o grande lance que está acontecendo ali é, temos uma nova tecnologia, os tijolos. Para quem estava fazendo tijolo até outro dia e sabe muito bem que quem faz o tijolo não colhe os frutos de dominar o templo, o cara já entendeu qual que é a maldade, como que as relações sociais ali são pervertidas. Eu trabalho para você se tornar grande e uma vez que você é grande, você me oprime. E você não vai corromper apenas o meu trabalho, o meu tempo livre, mas também as minhas relações sociais, porque eu vou ser torturado no meio dessa história. E para além disso, você vai corromper também a minha espiritualidade, porque você vai controlar o templo e, portanto, vai manipular a divindade em seu favor. Portanto, a história de Babel é uma história de como você constrói um grande império religioso para controlar os outros. Qualquer semelhança com projetos religiosos que a gente vivencia atualmente
não se trata de mera coincidência. A única boa notícia que a gente tem em relação a isso é que toda Babel está destinada a virar confusão e cair. Que foi o que aconteceu com a Babel original. Ela se torna uma grande confusão por causa das línguas. E veja só, mais uma vez, a ironia, né? O projeto de Babel era fazer seu nome famoso com a torre que chegasse até os céus. Como que se faz algo ser famoso? É por meio da divulgação, do boca a boca, do marketing da época, que era o boca a boca, por meio da língua. O que Deus faz? Deus vai lá e confunde precisamente isso, precisamente as línguas. E você vai ser famoso agora simplesmente por causar uma grande convulsão social, porque as pessoas não se entendem mais. Você não vai ser famoso porque você é grande, você vai ser famoso porque você fracassou. Essa é a ideia de Deus com Babel aí. E então, além dos povos agora, daquelas pessoas, elas terem experimentado a crueldade, a tortura, o cansaço, elas vão experimentar até mesmo a convulsão social de não se entenderem linguisticamente ali. E a pergunta é, Deus não vai fazer nada? Não, ele vai. Ele vai constituir uma família para resolver o problema dessas outras famílias na Terra. E então a gente avança para Gênesis capítulo 12. É um mundo ambíguo. É um mundo ambíguo. Você lê isso e você fala assim, poxa, então será que Deus é contra essas grandes construções? Vamos derrubar tudo e voltar para o jardim. Não, o mundo é ambíguo. O grande projeto de Deus ao longo da narrativa bíblica, você que acompanhou o nosso primeiro módulo, você já sabe. Não é construir uma grande torre, mas uma grande cidade, cheia de torres. É uma nova Jerusalém que vem e vem da parte de Deus. Portanto, a gente vive essa ambiguidade até que a nova Jerusalém venha. Mas isso a gente tem cenas no próximo capítulo ou nos próximos capítulos. Hoje a gente fica com isso. O que é Gênesis capítulo 11? É uma sucessão de crueldades que corrompem um mundo criado originalmente belo, bom, demonstravelmente, inclusive, pela literatura produzida no período. Esse era o meu recado para hoje. Eu vejo você na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, deixar o seu like, assim você recebe as nossas aulas, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.